em todos os reinos e completar, lento, o seu progresso, fixando no invólucro um mecanismo vital cada vez mais complicado, é a influência do perispírito, atuando na matéria, que atribuímos à rapidez dessa evolução embrionária. A natureza, como tantas vezes temos assinalado, não dá saltos, nada organiza-se de chofre, num ser perfeito, com todas as peças, ela parte sempre do simples para o complexo. Assim como começou, originariamente, pelas manifestações mais rudimentares, para desenvolver, em seguida, a vida em formas cada vez mais complexas, assim também, em cada indivíduo, ela parte da primitiva simplicidade para atingir o ser superior. Somente, o que se dá é que hoje a evolução é escondida na vida uterina é infinitamente mais rápida, de modo que, se não conhecêssemos as diversas fases da vida fetal, poderíamos presumir que o ser nasce conformado, sem precedência de estados anteriores. A embriogenia, porém, instrui-nos sobre este ponto, a saber, que cada qual de nós é uma história abreviada da raça, levando em nosso ser o timbre indelével e grandioso de uma existência 1000 vezes secular. Portanto, a força vital, contida no germe, anima o perispírito e este desenvolve as suas leis. Essa força vital, contudo, foi mais ou menos modificada pelos genitores, e são estas modificações parciais que se vão reproduzir no novo ser, visto que a matéria física tem de ser organizada pelo perispírito, segundo a influência da força vital. Adiante, veremos numerosos exemplos dessa ação. E qual será o estado da alma nesse instante? Os conhecimentos que temos, neste particular, advêm-nos dos ensinos ministrados pelos espíritos, de uma época em que as pesquisas científicas ainda não nos haviam instruído de todos os fatos que acabamos de expor. Nada obstante, eles estão concordes com os dados da ciência, como é fácil de verificar-se. 111. A união de alma e corpo começa na concepção, mas só se completa no instante do nascimento. O invólucro fluídico é que liga o espírito ao germe, e essa união vai se adensando, torna-se mais íntima de momento a momento, até que se completa quando a criança vem à luz. No período intercorrente, da concepção ao nascimento, as faculdades da alma são pouco a pouco assomadas pelo poder sempre crescente da força vital, que diminui o movimento vibratório do perispírito, até o momento em que, não atingido o mínimo perceptível, o espírito fica quase totalmente inconsciente. Dessa diminuição de amplitude do movimento fluídico é que resulta o esquecimento. O estado do princípio inteligente, nos primeiros tempos, é comparável ao do espírito encarnado, durante o sono corporal. À medida que se aproxima ao nascimento, suas ideias que se abumbram, vai-se-lhe a noção do passado, do qual não mais tem consciência, desde que nasce na Terra. Que a operação se verifica em sentido inverso, isto é, voltando o espírito ao espaço e retomando seu dinamismo vibratório anterior, explicita-se nos depara a restauração da sua memória. As aquisições do passado permanecem latentes, não são destruídas, e como tem o seu fulcro, as suas raízes, no inconsciente, serão tanto mais opulentas e brilhantes, quanto mais longa tenha sido a trajetória da alma. Essas aquisições é que fazem o substrato do espírito, isso que denominamos o caráter, a marca própria de cada qual, assim como seus pendores cada vez mais amplos para as ciências, artes, letras, indústrias, etc. Há fatos irrecusáveis que o atestam, sem sombra de quaisquer dúvidas. Se pretendemos inculcar a um espírito menos evoluído, ou insuficientemente desenvolvido, conhecimentos muito superiores ao seu estado mental inconsciente, poderá parecer-nos que os assimila, mas a verdade é que apenas dormitarão nele e acabarão presto esquecidos. Tem-se notado, muitas vezes, que, nas raças inferiores, as crianças mandadas à escola mostram, a princípio, uma facilidade de compreensão surpreendente, que cessa, depois, bruscamente. Assim é que os habitantes da Sandwich têm excelente memória, decoram com rapidez maravilhosa, mas não podem quase exercer o raciocínio. Na infância, diz Samuel Baker, o negrinho é mais lúcido do que o branco da mesma idade,
mas seu intelecto não chega a dar o prometido fruto. Na Nova Zelândia, conta o professor Thomson, as crianças de 10 anos são mais inteligentes do que as crianças inglesas, mas poucos neozelandeses comportariam, em altas faculdades, uma cultura igual à dos ingleses. Uma das razões alegadas nos Estados Unidos, para não instruir os pretos em pé de igualdade com os brancos, é que, depois de uma certa idade, o seu aproveitamento como que se paralisa, como se a inteligência do negro fora incapaz de ultrapassar um certo grau. 112. Se a evolução da alma não for lenta, não se consolidar com o tempo, a tenacidade dos instintos selvagens apresenta-se-nos quase irradicável. Eis um exemplo colhido num relatório de viagem às Filipinas, publicado na Revue des Deux Mondes, 15 de junho de 1869. O que distinguiu sempre estes selvagens das outras raças da Polinésia é a sua paixão indômita pela liberdade. Essa repulsa dos negritos, nome dado aos selvagens das Filipinas, por tudo que os possa submeter a qualquer jugo ou a regularizar-lhes a existência, há de parecer sempre interessante ao viajante. Eis um exemplo do seu amor à independência. Numa batida de soldados indígenas à ilha Luzon, sob as ordens de um oficial espanhol, apresaram um negrito dos seus 8 anos. Conduzido a Manila, um americano requereu a sua adoção e o negrito foi batizado com o nome de Pedrito. Logo que atingiu a idade escolar, esforçaram-se por ensinar-lhe tudo o que fora possível adquirir naquelas regiões remotas. Os velhos moradores da ilha, que conheciam a índole dos negritos, riam-se a socapa das tentativas para civilizá-lo e prediziam que, mais cedo ou mais tarde, ele voltaria às suas montanhas. O tutor não ignorava a zombaria que dele faziam por tanta solicitude e, tomando o peão na unha, anuncia que levaria Pedrito à Europa. E, de fato, fê-lo visitar New York, Paris, Londres, só regressando ao fim de 2 anos. Com aquela facilidade própria do negro, Pedrito voltou falando o espanhol, o francês, o inglês, só calçava botas finas, de verniz, e toda a gente ainda se lembra, em Manila, da gravidade digna de um gentleman com que ele aguardava o cumprimento das pessoas que lhe não eram apresentadas. 2 anos apenas transcorreram após o seu regresso, quando, certo dia, desapareceu da casa do protetor. Os maldizentes haviam triunfado. Nunca mais, provavelmente, poderiam saber que rumo tomar o pupilo do Yankee filantrópico, se não for o singular encontro de um europeu. Um naturalista prussiano, parente do célebre Humboldt, resolvera fazer uma escalada a Mariveles, montanha não distante de Manila. Estava a pique de galgar o cimo, quando se viu rodeado de uma nuvem de negrinhos. Aprestava-se para tirar alguns retratos, quando se lhe aproximou um indígena sorridente e perguntou-lhe, em inglês, se conhecia em Manila um americano chamado Graham. Pois era o nosso Pedrito, que logo entrou a contar a sua história. Mas, foi em vão que o naturalista procurou reconduzi-lo a Manila. O que assim se revela em toda uma raça igualmente sucede com os indivíduos. É notório que todos revelamos aptidões do berço. Nosso entendimento não é a tábula rasa imaginada pelos filósofos do século XVIII, pois a criança traz consigo, vindo ao mundo, aptidões intelectuais e vícios ou paixões que jazem latentes no seu invólucro perispiritual, para florarem, depois, sob o influxo das circunstâncias contingentes da vida terrena. As sensações, as ideias, as volições desta nova vida vão registrar-se no perispírito em condições particulares, mas já encontrarão um terreno preparado, não serão únicas, isoladas, e farão renascer, mais ou menos, alguns estados de consciência anteriormente percebidos. Mas, poderão revivificar certas impressões, cujas vibrações lentas se acentuarão. E assim, quanto mais velha for a alma, quanto mais tempo tiver vivido na Terra, maior será sua bagagem inconsciente e menores esforços lhe cabem fazer para ressuscitar seus antigos conhecimentos. Daí, o profundo sentido e absoluta justiça do apotegma de Platão, aprender a recordar. Assim se explicam as aptidões extraordinárias e precoces para as artes, ciências, etc. Pico de la Mirandola,
Senhor, aos 16 anos, de todos os conhecimentos do seu tempo, Pascal compondo, aos 13, um tratado das secções cônicas de Euclides, Mozart, escrevendo uma ópera, aos 12, mas não fizeram que prosseguir na faina de encarnações anteriores. Certo, não se lembrariam de as ter vivido, mas, sem embargo, as aquisições anteriores aí afloravam brilhantes, porque eram espíritos avançados, revelando-se numa idade em que todas as crianças se mostram intelectualmente incipientes. Por outro lado, pode inverter-se o fenômeno. O espírito faceta o corpo, mas as leis da hereditariedade podem acarretar-lhe entraves, de maneira que, durante a existência corporal, cesseada lhe fique a manifestação da inteligência em toda a sua amplitude e fulgurância, em se lhe facultando, acidentalmente, um pouco de liberdade, vê-la-emos, então, demonstrar talentos que mal lhe suspeitaríamos em estado normal. Vejamos um exemplo. Brière de Boismont conta o seguinte caso, colhido de Abercrombie 113. Uma pequenita de 7 anos e de ínfima condição, pastora de rebanhos, costumava dormir num cômodo contíguo ao de um tocador de violino, apenas separados por tabique. O violinista, músico ambulante e assaz vigoroso, frequentemente executava, noite adentro, trechos escolhidos, que, para a menina, não passavam de ruídos incomodativos. Ao fim de 6 meses, a pequena adoeceu e foi transferida para a casa de uma dama caridosa, que a tomou, depois, ao seu serviço doméstico. Aí, passados alguns anos, eis que certa noite começaram a ouvir uma como bela récita musical. Verificaram, então, que o som partia de junto ao quarto da criada e, uma vez lá chegando, encontraram-na adormecida, a modular sons absolutamente idênticos aos de um violino. Ao fim de 2 horas, começou a agitar-se e preludiou acordes que pareciam provir de um violino, visto que atacou trechos clássicos, com muito cuidado e precisão. Os sons emitidos diziam as mais delicadas modulações desse instrumento. Durante a execução, a sonâmbula detinha-se, às vezes, como para afinar o instrumento, e prosseguia com perfeita segurança o trecho interrompido, no ponto em que o deixara. Esses paroxismos sucediam-se a intervalos desiguais, variantes de 14 a 20 noites. Ao fim de 2 anos, o sentido musical da sonâmbula já se não limitava ao violino, pois reproduzia os acompanhamentos do piano de casa, até que acabou cantando e imitando as vozes de todas as pessoas da família. Dentro de 3 anos, entrou a falar dormindo, como se estivesse lecionando a uma companheira mais nova. Era de vê-la, então, versar com exuberância e clareza temas políticos e religiosos, assuntos de atualidade, homens públicos em evidência, etc., e, mais particularmente, sobre os membros da família e visitas da casa. Nas suas preleções, demonstrava, a miúde, admirável discernimento, a par de uma ironia e vigor mnemônico prodigiosos. A exatidão e veracidade dos seus conceitos, fosse qual fosse o assunto, causavam sempre surpresa a quantos lhe conheciam a exiguidade dos dotes intelectuais e a limitada cultura. Durante os acessos, era muito difícil acordá-la, as pupilas como que se insensibilizavam à luz, mas, aos 16 anos, ela começou a ocupar-se com as pessoas que a rodeavam, determinando quantas lá estivessem, posto que o quarto ficasse, de propósito, mergulhado em absoluta escuridade. Apta a responder às perguntas que lhe faziam, demonstrava, neste particular, uma argúcia surpreendente. Suas observações eram, não raro, de grande beleza, e tanto se identificavam com os acontecimentos que o povo do lugar lhe atribuía poderes sobrenaturais. Em todo o período dessa anomalia, longo, de 11 anos, ela sempre se revelou, no estado normal, o que realmente era, tacanha, desajeitada, refratária a qualquer ensino, por maior que fosse o cuidado em lhe ministrar. Enfim, uma inteligência em tudo inferior à das outras serviçais. Em vigília, não tinha o mínimo gosto para a música e tampouco indiciava mais leve reminiscência do que lhe ocorria no sono. Essa observação denuncia-nos um caso de sonambulismo natural,
Quando o espírito, momentaneamente desprendido do corpo, recobrava uma parcela de suas faculdades musicais e intelectuais, embotadas durante a vigília, o sono magnético pôde revelar, espontaneamente, a natureza culta do espírito encarnado, o qual, no estado normal, parecia inculto. Claro que em todas as criaturas não sonâmbulas difícil seria discernir a verdadeira natureza intelectual, pois vimos a Terra muitas vezes, e preciso é desenvolver, em cada vez, virtudes como a humildade, por exemplo, cuja aquisição se torna quase incompatível com um intelectualismo brilhante. O espírito escolhe, então, um invólucro refratário, que lhe impede as mais altas expressões da atividade intelectual, e, durante uma etapa terrena, poderá consagrar-se a tarefas mais humildes e, no entanto, imprescindíveis ao seu progresso espiritual. Importa, todavia, notar que a alma nem sempre pode dar ao corpo físico a forma que desejaria. Não, ela não tem esse poder, uma vez que o invólucro corporal é construído mediante as leis invariáveis da fecundação e hereditariedade individual dos genitores, transmitida pela força vital, opõe-se ao poder plástico da alma. E ainda por força dessa hereditariedade que uma raça não produz seres de outra raça, que de um cão nasce um coelho, por exemplo, e mesmo, para não irmos mais longe, que uma mulher de pura raça branca possa gerar um negro, um pele vermelha, e vice-versa. Sumamente importante o estudo das leis da hereditariedade, de vez que elas facilitam compreender, naturalmente, a transmissão de afecções mórbidas, em muitas famílias. Assim, também, as faculdades intelectuais parece que se podem transmitir de pais a filhos. Compreende-se que, se a alma ao encarnar fosse estranha aos genitores, ou deles independesse, não dever herdar-lhes as disposições nocivas ou benéficas ao seu progresso. E, como a tese materialista, que presume seja a alma uma função do cérebro, escuda-se nestes fatos para reivindicar probabilidades, preciso se torna aclarar porque assim se passam as coisas e demonstrar que as crenças espiritualistas não são, de modo algum, infirmadas. A hereditariedade. O Sr. Ribot estudou perfeitamente a hereditariedade. Colocando-se num ponto de vista experimental estrito, ele procurou demonstrar que esse fenômeno obedece a leis físicas e que há uma hereditariedade fisiológica e outra psicológica, resultando esta daquela. Recusando-lhe a teoria, que não nos parece justificada, porquanto sabemos que as almas têm existência individual e, por consequência, que se não engendram mutuamente, vamos utilizar grande número de fatos recolhidos por esse mesmo sábio filósofo, para delimitar o coeficiente que importa atribuir à hereditariedade, nos fenômenos intelectuais. Hereditariedade, subentende-se, é lei biológica mediante a qual todos os seres dotados de vida procuram repetir-se nos seus descendentes. A ciência contemporânea está inibida de dar qualquer noção positiva a respeito, para só se manter no terreno das hipóteses. Destas, a mais recente e melhor elaborada é a de Darwin, no seu livro A Variação dos Animais e das Plantas, cujos traços gerais se encontram em Princípios de Biologia, de Herbert Spencer. Chama-se pangênese. Para bem compreender essa teoria, há lembrarmos que não só um organismo é um composto de células, como também que cada um desses micro-organismos tem vida própria e possui as propriedades fundamentais da vida, a saber, a nutrição, que as leva a assimilar e eliminar continuamente. A evolução, que lhes faculta avolumarem-se e complicarem-se de partes mais perfeitas e numerosas. A reprodução, em virtude da qual cada célula pode engendrar outra, esta uma segunda, e assim por diante. Virchow demonstrou que a moléstia pode limitar-se a uma única célula, de sorte que, não obstante a submissão às leis gerais do organismo, existe uma certa autonomia, podendo dizer-se, então, que esse elemento anatômico representa, no organismo, o mesmo papel do indivíduo no Estado, isto é, goza de tal ou qual independência e participando, sem embargo, do corpo social. Já vimos que os organismos inferiores possuem um grande poder de reprodução. Mas, também algumas plantas gozam dessa propriedade em alto grau.
A begonia pilomaníaca pode reproduzir-se simplesmente por meio de uma partícula minimíssima de suas folhas, de sorte que uma só folha poderá originar uma centena de plantas. Estas, por sua vez, desenvolvem nas hastes e nas folhas miríades de células semelhantes, depositárias da mesma propriedade. Assim, pois, a célula original, destacando-se da planta-mãe, levou consigo não apenas a capacidade reprodutiva, senão que a multiplicou e distribuiu por todas as células reproduzidas, e tudo sem diminuição de energia própria, durante gerações inumeráveis. Pangênese. Para poder explicar essa potencialidade de reprodução e, em geral, a transmissão hereditária em todos os seres vivos, Darwin propõe a teoria pangenética, segundo a qual em todo organismo cada átomo, ou unidade componente, se reproduz por si mesmo. Admite-se quase universalmente, diz ele, que as células se propagam por divisão espontânea, ou proliferação, conservando a mesma natureza, e convertendo-se, ulteriormente, em diversas substâncias e tecidos corporais. Ao lado dessa forma de multiplicação, suponho que as células, antes de se converterem em materiais formados e completamente passivos, emitem pequenos grânulos ou átomos que circulam livres em todo o sistema e que, ao receberem nutrição suficiente, se desenvolvem em células semelhantes às de sua origem. A esses grânulos denominaremos gêmulas. Suporemos que sejam transmitidas pelos ascendentes aos descendentes, desenvolvendo-se, em geral, na geração imediata, mas também se podem transmitir e conservar latentes através de várias gerações, reaparecendo mais tarde. É de supor que as gêmulas sejam emitidas pela célula, ou unidade, não apenas no estado adulto, mas em todos os estados de desenvolvimento. Finalmente, teriam as gêmulas mútuas afinidades entre elas, daí resultando a agregação em gomos em elementos sexuais. De sorte que, estritamente falando, não são os elementos reprodutores que engendram novos organismos, e sim as células ou unidades do corpo inteiro. 114. Não se pode fazer qualquer objeção séria contra a tenuidade extrema das gêmulas, de vez que, sendo a noção de grandeza meramente relativa, nada poderemos julgar impossível no mundo físico. Se considerarmos que o ascáride pode gerar 64 milhões de ovos, que uma só orquídea tem, mais ou menos, igual quantidade de grãos, que as parcelas orgânicas, emitidas pelos animais odorantes, e que os micróbios das moléstias contagiosas devem ser de pequenez inconcebível e se multiplicam com celeridade fulminante, qualquer objeção torna-se precária. Portanto, é preciso considerar cada ser vivo como um microcosmo, um pequeno universo formado da multidão de organismos de uma tenuidade inconcebível e numerosos como as estrelas do firmamento. Esta hipótese permite a Darwin explicar um grande número de fenômenos muito diferentes na aparência, mas que a fisiologia considera fundamentalmente idênticos. Tais são a gemiparidade, ou reprodução por gomos, a cisparidade, mediante a qual o ser reproduz-se por seccionamento natural ou artificial das partes, a geração sexual, a geração independente de fecundação, ou partenogênese, as gerações alternantes, o desenvolvimento do embrião, a reprodução dos tecidos, o crescimento de novos membros em substituição dos perdidos, qual se dá com a salamandra, o caranguejo, a lesma, o lagarto, etc., todas as modalidades de reprodução, enfim, e quaisquer que sejam as formas hereditárias. Concebe-se que essas gêmulas, machos e fêmeas, estejam contidas no germe em grandes números, e que, em consequência de sua evolução, o indivíduo que nasce herde as disposições particulares dos seus genitores. A importância desse legado assinalar-se-á melhor ainda por um estudo rápido da hereditariedade propriamente dita. Concebe-se que não possamos entrar aqui num exame circunstanciado da hipótese darwiniana. Nada obstante, advertimos desde logo que, modificadas em cada encarnação do espírito as propriedades do seu perispírito, ficam, ipso facto, explicados todos os fenômenos acima enumerados. E, assim, cremos que a nossa teoria esclarece,
mais que qualquer outra, a evolução do feto. Mas, seja como for, vamos ao estudo dos fatos. A hereditariedade fisiológica. Um fato vulgar que não escapa ao observador, por mais superficial que ele seja, é a semelhança física. Talvez não haja frase mais corrente do que esta: tal pai, tal filho. E a influência hereditária não se restringe a uma semelhança geral, porque afeta todos os membros do corpo, notadamente o rosto. Podem citar-se exemplos notáveis desse fenômeno. O cantor Norrit tinha um filho, verdadeiro sósia a ponto mais impressionante. Contudo, torna-se o fato quando a semelhança se estende a ambos os genitores. Giraud de Buzaregni, num livro sobre a geração, conta que conheceu um casal com 3 filhos, dos quais 2 rapazes eram, na infância, o retrato da mãe, ao passo que a menina se parecia com o pai. Semelhança absoluta, essa, impressionava a toda a gente, mas o fato é que, na adolescência, as coisas mudaram, tornando-se os rapazes parecidos com o pai e a moça não. A hereditariedade atua não só na conformação interna, como na estrutura externa. Nada mais comum que a transmissão do volume mesmo das anomalias do aparelho ósseo. A proporcionalidade, em qualquer sentido, do crânio, do tórax, da bacia, da coluna vertebral e dos menores ossos do esqueleto é um fato de observação cotidiana. O sistema circulatório, digestivo, muscular, nervoso, seguem as mesmas leis. Também os líquidos do organismo ressentem-se da influência hereditária. Famílias há nas quais o sangue é, mais do que noutras, abundante, predispondo às apoplexias, hemorragias, inflamações. Coisa notável, não somente os caracteres gerais internos se transmitem, mas também os subordinados, e, assim, até as atitudes pessoais se reproduzem por via seminal. Há exemplos que demonstram o fato. Não se pode duvidar da influência hereditária no potencial de reprodução. Uma criatura teve 24 filhos, dos quais 5 mulheres, que deram por sua vez 45 filhos ao mundo. Entre a nobreza da França, os Montmorency tornaram-se célebres por sua fecundidade. Os 4 primeiros Guise tiveram, ao todo, 43 filhos, dos quais há 30 masculinos. Achille de Alais teve 9 filhos, o pai 10, o bisavô 18. Famílias há em que essa força prolífica mantém-se por 5 a 6 gerações. 116. Dissemos, mais acima, que a força vital do nascituro resulta da força vital dos genitores no momento de procriar. Vamos, agora, demonstrar essa proposição com os seguintes raciocínios. Geralmente se reconhece que a longevidade depende muito menos da raça, do clima, da profissão, do gênero de vida e da alimentação, do que da transmissão hereditária. Consultando-se os tratados especiais a respeito, ver-se-á que o coeficiente de micróbios é muito maior na raça preta do que na branca, tanto ao norte como ao sul, e não só entre os cuidadosos, como entre os descuidosos de si mesmos. Um mineiro escocês fruiu o triste privilégio de viver 133 anos, dos quais 80 trabalhando no seu mister. Entre prisioneiros vigalés encontramos muitos fatos análogos. O Dr. Lucas diz, e muito bem, que a média da vida depende, evidentemente, do lugar, da higiene, da civilização, mas, que a longevidade humana forra-se inteiramente a essas condições. Tudo demonstra, escreve ele, que a vida longa possui uma potência de vitalidade interna, visto como os privilegiados a carreiam já do berço. Essa vitalidade está de tal modo impressa na natureza que se revela em todos os atributos da organização. Este fato tornou-se tão notório na Inglaterra que as companhias de seguros de vida houveram de instituir a sindicância sobre a longevidade dos ascendentes do segurado. Também se notou que a força muscular e as diversas formas de atividade motora são hereditárias, bem como os fenômenos dependentes da voz, quais a gagueira e o rotacismo. O albinismo, o raquitismo, a manqueira, o beiço rachado, enfim, todas as anomalias orgânicas, podem ser transmissíveis na procriação. Mas,
Ainda bem que elas nem sempre se reproduzem e a descendência tende a regredir ao tipo primitivo. A medicina, a partir dos seus primórdios, notou a hereditariedade de umas tantas moléstias, ou, pelo menos, a predisposição do organismo para umas tantas enfermidades semelhantes às dos descendentes. Em suma, vê-se que a hereditariedade modifica todas as formas de atividade vital, o que, aliás, não surpreende, visto que a força vital provém do casal e que o perispírito da alma a encarnar-se é movido por essa força modificada, que será mais ou menos eficiente em certas regiões fluídicas do invólucro espiritual, correspondendo, no feto, às partes fortes ou fracas dos genitores. Se a transmissão hereditária não se faz de um modo absoluto, é que a força vital do recém-vindo deriva de dois fatores que se modificam reciprocamente, e também é o fato de o perispírito do encarnante prestar-se, mais ou menos, a essas modificações. Neste caso, é claro que se tornam imprescindíveis muitas e reiteradas experiências para determinar a importância de cada um dos diversos elementos concorrentes à magna obra. Nada obstante, podemos desde já prismar, de conjunto, a série dos fenômenos que desfecham nesta coisa maravilhosa, a produção de um ser vivo. A hereditariedade psicológica. Haverá uma hereditariedade psicológica? Não, se por isso entendermos uma transmissão das faculdades intelectuais, em si mesmas, sim, se quisermos com isso dizer transmissibilidade dos órgãos adequados à manifestação do pensamento. Aqui, tocamos na questão tão delicada e tão controvertida das relações entre o físico e o moral. Os adversários da espiritualidade da alma tentaram fazer da hereditariedade uma arma contra ela. De fato, uma vez demonstrado que os pais transmitem aos filhos não só o corpo físico como as faculdades intelectuais, lógico fora presumir que a alma e corpo promanam dos genitores. Contudo, não é bem assim, uma vez que temos a prova da encarnação e reencarnação do espírito. Dir-se-á, então que, neste caso, não haveria encarnações possíveis, senão entre espíritos e homens perfeitamente identificados no físico como no moral. Os fatos não permitem dar a esta ilação um ascendente absoluto. Não é raro vermos numa família filhos nada parecidos com os pais, quer física, quer intelectual e moralmente falando. E, se é fácil demonstrar que o organismo material nem sempre é transmissível, mais fácil é admitir que a hereditariedade intelectual vem a falhar muitíssimas vezes. A história mostra-nos, a cada passo, filhos de homens notáveis, que são ou foram verdadeiras antíteses das virtudes e talentos paternos, ficando abaixo mesmo da craveira comum. Na antiguidade, o sábio Péricles teve 2 filhos cretinos, Paralas e Xantipo, e um outro, louco furioso, Clínias. O íntegro Aristipo engendrou o infame Lisimaco. De Tucídides proviu Milésias. Foclon, Aristarco, Sófocles, Sócrates, Temístocles, todos tiveram filhos degenerados. A história romana contemporânea é todo um quadro de filhos nada comparáveis aos pais. Nos domínios da ciência que vemos surgir os gênios a cada momento, de meios rústicos e de pais ignorantes ou mediocremente inteligentes. Os nomes de Bacon, Berzelius, Blumenbach, Brewster, Conte, Copérnico, Descartes, Galeno, Galvani, Hegel, Hume, Kant, Kepler, Locke, Malebranche, Priestley, Helmor, Rumford, Spinoza, etc., atestam que a genialidade não é hereditária. Julgando supérfluo insistir neste ponto, por se tratar de uma regra geral, preferimos explicar o mais difícil de compreender à primeira vista, ou seja, aqueles casos em que se indica uma transmissão hereditária das faculdades. As faculdades sensoriais e os hábitos corporais podem transmitir-se hereditariamente, e os atributos mais preciosos do espírito, quais a percepção, a memória, a imaginação, encontram-se, muitas vezes, na mesma família. Citam-se numerosos casos de pintores, músicos, estadistas, em que as aptidões parecem comunicar-se de pais a filhos. O problema, neste caso, apresenta-se-nos dúplice. Temos de considerar, em primeiro lugar, a função, que pertence à alma,
e depois o órgão, que lhe serve à manifestação. Para que lhe seja possível evidenciar as suas faculdades em toda a plenitude, a alma necessita de um organismo material em perfeita correlação com o seu desenvolvimento intelectual. Já vimos que o perispírito é a condição fluídica do mecanismo de atuação da alma sobre o corpo, de sorte que racional se torna admitir que a alma, desejosa de encarnar, procure na Terra genitores cujo valor intelectual e, por conseguinte, constituição física, tenham com ela maior afinidade, assegurando-se, desde logo, dentro das leis mesmas da hereditariedade, um corpo propício ao desenvolvimento das suas aspirações. Para ser bom pintor ou excelente musicista é necessário possuir algumas aptidões orgânicas especiais, como seja, para uma memória das cores e a precisão visual, e, para outro, a justeza do ouvido e o aumento de sensibilidade. Podemos, perfeitamente, admitir que, em certas famílias, o cultivo persistente das artes, de geração a geração, acabe facultando corpos com disposições peculiares. São precisamente estas preformações que determinam a escolha dos espíritos em via de encarnação. Identificam-se moral e intelectualmente com os pais, senão que dispõem de um organismo mais apto à manifestação de seus pendores. Nada a estranhar, portanto, que um músico prefira a paternidade de um maestro a de um pedreiro. Os materialistas tomaram aqui, aliás como sempre, o efeito pela causa, querendo atribuir à matéria o que deriva do espírito. Esta observação leva-nos a acentuar que o espírito não encarna onde quer. No mundo sideral as leis estão mais rigorosas do que as do nosso mundo físico. As afinidades perispiríticas e as leis magnéticas do pensamento e da vontade representam, no feito, um grande papel. Os espíritos errantes, os retardatários, que não compreendem as grandes leis da evolução, são propensos a reencarnar na Terra, por darem livre curso às paixões que, no espaço, não podem satisfazer. Fosse-lhes permitido fazê-lo e eles assediariam as classes ricas, tomariam os ambientes bem ou mal havidos como privilegiados. Em geral, porém, faltar-lhes a correspondência fluídica com esses encarnados e, assim, se lhes veda o acesso a esses ambientes. Todos pertencemos a uma certa categoria de espíritos, que, mais ou menos no mesmo ritmo, procuram conjugar a sua evolução, ajudando os mais adiantados aos que se retardam. Através das vidas sucessivas podemos escalar todas as posições sociais e, alternadamente, pais, mães, esposas, filhos, parentes, prestarmos-nos socorro mútuo. Compreende-se, então, que os espíritos de uma certa gradação reencarnem no seu grupo, ou no outro em que se lhes deparem as mesmas afinidades espirituais. Nem de outra maneira é que se desenvolve, pouco a pouco, o sentimento de fraternidade que, um dia, nos levará a abranger todos os seres num único amor. Se há famílias de artistas que honram as artes, nem por isso deixa de haver, infelizmente, famílias outras nas quais os vícios constituem o traço hereditário dominante. Conta o Dr. Morel a história de uma família dos Vozes, no qual o bisavô dipsomano, isto é, beberrão inveterado, sucumbira ao próprio vício. O avô, assaltado pela mesma paixão do álcool, morreu maníaco. Este teve um filho muito mais sóbrio, não escapando, porém, da hipocondria, com tendências homicidas, e cujo filho, por sua vez, acabou atingido de idiotia. Assim, temos na primeira geração excessos alcoólicos, na segunda, embriaguez hereditária, na terceira, diátese hipocondríaca, na quarta, estupidez e possível extinção da prole. Muitas vezes, é como prova que o espírito encarna nessas famílias, por querer adquirir forças para domar a matéria. Não traz o espírito consigo a tara viciosa de pregressas encarnações, entretanto, o organismo inclinado ao vício suscita-lhe necessidades contra as quais tenta reagir, mas cujo domínio não é fácil de conseguir. O Sr. Trellat, na sua loucura lúcida, conta que uma senhora morigerada e econômica era assaltada de crises dipsomaníacas irresistíveis. Furiosa consigo mesma, injuriava-se, chamava-se miserável, bêbada,
Misturava ao vinho as substâncias mais repulsivas, mas, debalde, porque a paixão era cada vez mais forte. Note-se que a mãe e uma tia dessa criatura também eram dipsomanas. Certo, há casos em que o crime e a loucura são hereditários. Nada é estanque ou isolado na natureza. Diz o Dr. Despines, tudo se encadeia por anéis intermediários que a nossa observação acurada acaba encontrando, lá onde menos pudermos suspeitar. Seria para desejar, no interesse da ciência, que se promovessem investigações sobre os ascendentes dos criminosos, remontando as 2 ou 3 gerações, pelo menos. Seria um excelente meio para evidenciar as relações existentes entre as enfermidades cerebrais que ensejam as anomalias psíquicas, geradoras de crimes, e as afecções patológicas dos centros nervosos e do cérebro, em particular. O fato verificado pelos doutores Ferros e Lelut, de ser a loucura muito mais frequente nos criminosos do que nos outros homens, não prova a existência de laços íntimos entre a loucura e o crime. Grande é o número de criminosos cujos ascendentes deram mostras de loucura. Está nesse número o célebre Verger, assassino do arcebispo de Paris. A mãe e um irmão desse homem morreram loucos, da loucura do suicídio. 118. A loucura. A loucura, propriamente dita, faz-se acompanhar sempre de um estado mórbido dos órgãos, que se traduz, as mais das vezes, por uma lesão. A alienação será, pois, uma enfermidade física quanto à sua causa, embora mental quanto à maioria dos seus efeitos. Pode a loucura transmitir-se por via hereditária, mas às vezes se transforma, quando manifesta nos descendentes. Nada tão comum como vermos a loucura degenerar em suicídio, ou o suicídio degenerar em loucura, alcoolismo e hipocondria. Ourives, restabelecido do primeiro acesso de alienação mental causado pela Revolução de 1789, acabou suicidando-se. Mais tarde, a filha mais velha desse homem foi acometida de monomania e acabou demente. Seu irmão esfaqueou-o entre outros e entregou à embriaguez, morrendo na via pública. Ainda um terceiro deu para recusar toda e qualquer alimentação, a pretexto de íntimos desgostos, e morreu de anemia. Uma segunda irmã, aliás dotada de gênio caprichoso, casou-se e teve um casal de filhos. O rapaz morreu louco e epiléptico e a moça também enlouqueceu de um parto, tornou-se hipocondríaca e queria deixar-se morrer de fome. 2 dos filhos dessa mesma senhora morrem de uma febre cerebral e outro sucumbe ao nascer. 119. Há famílias cujos membros, com raras exceções, são acometidos de loucura, com a mesma idade. Toda a prole de uma nobre família burguesa tornou-se notável, depois que o bisavô, justamente conceituado pelos seus grandes talentos militares, enlouquecera aos 40 anos. Dele não restava mais que um rebento, militar também, ao qual o Senado proibiu casar-se. Isso não impediu que, ao atingir os 40 anos, perdesse a razão. Impossível percorrer, aqui, todos os casos de loucura. Precisamos, contudo, assinalar que muitos deles, atribuídos a enfermidades do cérebro, são produzidos pela ação dos espíritos desencarnados. A obsessão, que mais além estudaremos, apresenta, a miúde, todos os sintomas da legítima loucura, e fora muito de desejar que os médicos conhecessem o espiritismo, podendo, então, curar muitos doentes considerados perdidos. Nesta conjuntura, não é do corpo e sim da alma que importa cuidar. Dirigindo-nos ao espírito obsessor, é certo que conseguimos, algumas vezes, fazê-lo abandonar a presa. A bibliografia espírita menciona algumas curas desse gênero. Se nos dermos ao cuidado de observar um grande número de fatos chamados alucinatórios, facilmente concluiremos que muitas vezes não passam de pura e simples vidência mediúnica. Eis aqui alguns exemplos. Sully conta-nos que as horas solitárias de Carlos IX tornaram-se horríveis, pela reprodução dos gritos e berros que o assaltaram enquanto durou o massacre de São Bartolomeu. O rei Carlos, diz o ministro ilustre, ouvindo, naquela mesma noite, e por todo o dia seguinte, a narrativa das atrocidades praticadas com velhos, mulheres e crianças,
chamou de parte o mestre Ambrose Paré, seu médico assistente, a quem muito prezava, posto professasse outra religião, e disse: não sei o que comigo se está passando nestes 2 ou 3 dias, mas a verdade é que me sinto muito abalado, de corpo e alma, e que, dormindo ou acordado, tenho diante de mim essas criaturas mutiladas, semblantes horrendos, mascarados de ódio e sangue. Oh! Quisera eu que em tudo isso não entrassem os inconscientes e os inocentes. 120. Tudo faz crer ali estivessem, em torno do sanguinário rei, espíritos a clamar vingança. Outro fato da mesma natureza. 121. O cirurgião Manori, inimigo de Urbain Grandier, foi, aos 26 de abril de 1634, escolhido para examinar se, de acordo com a declaração da Madre Abadesa, o acusado tinha algum ponto insensível no seu corpo. 122. Manori desempenhou-se da tarefa com a maior crueza. Não se pode imaginar, sem horror, os padecimentos e torturas infligidos à pobre vítima. Mas, o fato é que ele se arrependeu mais tarde da sua barbaridade, pois, certa noite em que regressava dos subúrbios, acompanhado do seu assistente, deteve-se de súbito e exclamou, sobressaltado: ó, ex-Grandier, que queres tu? E começou a tremer, a ponto de mal poderem sustentar 2 homens. Afinal, assim caminhando a custo, continuava a repelir o Grandier, como se o tivesse diante dos olhos. Nem no leito o terror se lhe desvaneceu e, durante os poucos dias de vida que lhe restaram, a situação em quase nada se modificou. Afinal, expirou como se estivesse vendo Grandier e praguejando por afastá-lo. Não há que ver em tudo isto uma simples alucinação, e sim uma provável aparição. Mas, ainda bem que hoje não mais se usa trancafiar em manicômios os indivíduos que veem os espíritos. Abercrombie cita o caso de um médium vidente, que ele considera, é claro, um doente. Conheci, diz, um homem que sofreu de alucinação enquanto viveu. A coisa chegava ao ponto de encontrar na rua um amigo e não saber de pronto diferenciar se era uma entidade real ou um fantasma. Só depois de prestar muita atenção é que podia identificar uma diferença entre elas. Para isso, costumava corrigir a visão pelo tato e pela audição, atentando ao ruído dos passos. Este homem está no vigor da idade, é são de espírito, goza excelente saúde e está envolvido em muitos negócios. Citemos um último caso, que nos levará ao estudo da obsessão. Uma senhora, lá vem, fora cometida de grave enfermidade, sendo obrigada a desmamar a filhinha, apenas com 6 semanas de nascida. A moléstia começara por um desejo irresistível de estrangular a criancinha. Felizmente, o sinistro intento pôde ser conjurado a tempo. O seguir, declarou-se uma febre violenta, que, parece, lhe desvaneceu da mente o tenebroso desígnio, pois voltou a afagar a criancinha, quanto a mais desvelada das mães. Temos aqui, evidente, um caso de obsessão, pois é inadmissível que uma criatura, que sempre deu provas de acendrado amor materno, pudesse afagar a ideia de matar a filhinha inocente. O que podemos admitir é que, no estado de fraqueza e de enfermidade consequente ao parto, um mau espírito pudesse empolgá-la e sugerir-lhe um monstruoso atentado. Restabelecida, ela readquiriu sua liberdade moral e, portanto, os pendores naturais. Quando o corpo não goza saúde perfeita, isto é, quando as relações normais de alma e corpo se perturbam, a força vital pode exteriorizar-se parcialmente, dando aso a que espíritos malévolos e, sem embargo, conhecedores das leis fluídicas, disso tirem o seu partido. Assim, nesses casos peculiares, importa cuidar simultaneamente do corpo e da alma. E a cura será tanto mais rápida, quanto melhor conheçamos a natureza do mal. É com um profundo sentimento de piedade que pensamos nas vítimas sem conta do fanatismo religioso da Idade Média. Os feiticeiros eram infelizes obsidiados, inconscientes e irresponsáveis, as mais das vezes levados a pagarem com a vida uma imaginária possessão demoníaca. Quando lemos, hoje, os requisitórios dos bodins, dos delancres, dos diloeires,
Dos Del Rio, não podemos elidir a surpresa de tamanha estupidez. Entretanto, uma que outra vez é possível fixar fatos bem averiguados, que se não podiam produzir senão mediante a intervenção dos espíritos. As respostas em latim aos exorcistas, as levitações, eram frequentes, de permeio às crises da grande histeria. Hoje, a Salpêtrière guarda enfermos que seriam fatalmente queimados, se tivessem a desventura de ter nascido há 200 anos. Nesta altura, parece-nos útil pôr sob as vistas do leitor os estudos de Allan Kardec sobre a obsessão, aconselhando-o que recorra aos seus livros, para curar as enfermidades dessa espécie. A obsessão e a loucura. Há que fazer rigorosas distinções entre a obsessão, a fascinação, a possessão e a loucura propriamente dita, e compreende a alucinação, a monomania, a mania, a demência e a idiotia. Só o Espiritismo permite estabelecer essas diferenças, que a ciência médica ainda não sancionou e que a levam, muitas vezes, a atribuir à loucura fatos que aberram do seu domínio. Allan Kardec definiu perfeitamente estas enfermidades espirituais, que dizem mais com a alma do que com o organismo material. Nosso intuito, aqui, é despertar atenção para as condições físicas que acompanham essas turbações da inteligência. Ainda não sabemos se, nos casos de obsessão e possessão, inexiste uma desorganização cerebral, correspondente ao distúrbio moral. Somos, porém, levados a presumi-la, isto porque tão íntimas são as relações da alma com o corpo, do perispírito com o sistema nervoso, que podemos, sem temor, afirmar que a todo e qualquer determinado estado físico vem a corresponder um estado intelectual, e vice-versa. Mas, assim como entre a obsessão e a subjugação integral podem existir todas as gradações, assim devem elas corresponder a desordens orgânicas no corpo, de começo pouco importantes, mas suscetíveis de se agravarem com o tempo, produzindo verdadeiras lesões cerebrais. Em O Livro dos Médiuns verifica-se que a subjugação, ou a obsessão simples, não são, a bem dizer, um estado consciencial. Trata-se, muito simplesmente, da intermissão e da imposição constante de um espírito a comunicar-se, a impedir que os outros o façam, ou a substituir os evocados. Neste caso, o médium tem a noção do que se passa e fica obsediado, isto é, exausto. Quando atingimos a fascinação, o fenômeno acentua-se e as consequências tornam-se mais graves. O médium não se julga ludibriado, já não goza do seu livre-arbítrio integral, só obedece às injunções do espírito, é a hipnotização espiritual a exercer-se. Mercê da liberdade que o médium outorga ao espírito, pode este atuar intensamente sobre o perispírito dele, médium, e isso com tanto mais facilidade quanto já não encontra obstáculo, de vez que a vontade mediúnica se lhe rendeu complacente. Derivam daí sugestões simples, que redundam no falseamento da razão e da imaginação do paciente. Compreende-se que, se tais sugestões forem frequentes e persistentes, acabem produzindo desordens no cérebro da criatura perseguida. Às vezes, são vários os espíritos que se agregam para atormentar a vítima, de sorte que, simplesmente obsidiada de começo, ela acaba realmente louca. Estranha-se, comumente, que almas desencarnadas possam assim empregar seu tempo em torturar os encarnados. Mas, basta lançar os olhos à Gazeta dos Tribunais para nos certificarmos de quanta baixeza é suscetível a humanidade. Os espíritos atrasados alimentam as paixões mais ignóbeis e, sobretudo, a da vingança, de sorte que, se puderem identificar na carne um ser que lhes tenha feito mal, ou impedido de fazerem eles, nesta ou noutras encarnações, votam-lhe ódio inexorável, muitas vezes só extinguível com a morte da vítima, se esta tivera desdita de lhes facultar acesso, mesmo inconscientemente. Assim é que muitos obsidiados são tratados como loucos, porque se atribui alucinação que de fato não passa de sugestão espiritual incoercível. Quando vemos um hipnotizado rir, chorar, manifestar alegria, dor, admiração, medo, executar, passivamente, os atos mais extravagantes, mais ridículos e até perigosos,
Conforme os quadros alucinatórios que lhes sugerimos, compreendamos que a atuação do espírito é substancialmente idêntica à do hipnotizador humano sobre o seu paciente. A única diferença é que, na obsessão, a vontade operante tanto pode ser de um como de alguns agentes invisíveis e inacessíveis aos processos correntes de que dispõe a medicina. Citemos um exemplo, tomado ao célebre alienista Brière de Boismont. 124. Senhorita M, 40 anos, muito nervosa e, por isso mesmo, muito impressionável, sempre se revelou de uma versatilidade extrema. Quando jovem, jamais pôde dedicar-se a estudos sérios, tanto que os médicos recomendaram aos pais que preferissem dar-lhe exercícios de ginástica. Bem de fortuna, filha de pais robustos e sensatos, tem, contudo, um irmão de temperamento muito semelhante ao seu, sob vários aspectos. De aparência saudável, tem os cabelos castanhos, tez rosada, estatura normal. De 10 anos a esta parte começou a sentir os primeiros sintomas do mal que agora a tortura. Via personagens bizarras e essas aberrações visuais não a impediam, contudo, de cuidar das suas tarefas. Há 6 meses, as alucinações, até então toleráveis e espaçadas, tornaram-se mais frequentes e já não era só a vista a faculdade lesada, de vez que as outras se foram alterando a seu turno. Evidente desordem empolgava-lhe o espírito, ela ouvia a cada instante, vozes que, dizia, lhe vinham do estômago e lhe causavam o maior tormento. Essas vozes ditavam-lhe a conduta, advertiam-na do que com ela se passava, forneciam-lhe dados sobre a sua enfermidade e receitavam remédios que lhe pareciam muito razoáveis. Igualmente lhe forneciam informes precisos do caráter e dos pendores de outras pessoas, com o que teria podido, então, revelar particularidades curiosíssimas. Ocasiões havia em que se exprimia em linguagem mais apurada, com termos escolhidos, que lhe não eram comuns. Essa abundância, fluência e riqueza verbal, elas devia às suas vozes, pois, quando falava por si mesma, fazia-o de modo muito simples. Muitas vezes, as vozes ocupavam-se de assuntos elevados, recaindo na geografia, na gramática, na oratória. E, o que mais é, repreendi-me-na quando se exprimia mal, apontando-lhe as faltas cometidas. Essas vozes diziam-lhe as coisas mais estranhas. Um dia, convenceram-na de estar possessa, coisa estranha na verdade, porque não fora educada com ideias supersticiosas. E foi, então, procurar um padre que a exorcizasse. De então por diante, ficaram-lhe ideias muito pessimistas, quanto à eternidade e às penas futuras, que a mergulharam, momentaneamente, num profundo desespero. Certa feita, revelaram-lhe que ainda seria rainha, que representaria um grande papel no cenáculo do mundo. Esse vaticínio, teve ela o cuidado de guardar consigo, na expectativa de que se realizasse, até que percebeu que a enganaram, como costumavam fazer-o frequentemente. Não raro, impingiam-lhe os discursos mais extravagantes, diziam-lhe gracejos e zombarias, até que passaram a inusitadas violências, corrompendo, quais harpias, tudo quanto tocavam. Ordenaram-lhe que se afogasse e, contudo, sentiu dentro em si uma força que a impediu de obedecer. Às vezes, tem visões singulares. O quarto enche-se de personagens de todos os matizes. Os alimentos têm para ela sabores nauseantes. Basta meter a mão num prato para que a voz logo lhe transmita um tempero, que impede de comer. Se caminha, logo começa a suar frio, de um frio que lhe penetra o corpo. Enxuga, então, com as mãos, as vestes molhadas. Essa criatura afirma que as vozes provêm de uma afecção nervosa, que as vozes são mais fortes que o seu raciocínio, que a subjugam, que a dominam. Seu poder é tanto que a obrigam a ir onde desejam que vá. Agora, já não querem que fale, perturbam-lhe as ideias, e ela apenas se exprime com grande dificuldade. Não é raro perceber que as vozes levam-na a cometer desvarios, e bem que desejaria contrariá-las, mas é constrangida a obedecer-lhes, porque dispõe de um poder irresistível. Vejamos, agora, as reflexões de Brière de Boismont. Um fato psicológico que não escapará, certo,
A atenção dos observadores, esta nova manifestação do princípio de dualidade, em virtude do qual essa enferma, acabrunhada pelas chalaças, zombarias, ameaças, projetos sinistros,